Thank you. Thank you. Muito obrigado. Nós nos reunimos aqui hoje como membros de uma aliança histórica, uma aliança que salvou e mudou o mundo. Sabe, quando essa conferência começou em 1963, era em uma nação, na verdade, era em um continente que estava dividido contra si mesmo. A linha entre o comunismo e a liberdade passava pelo coração da Alemanha. As primeiras cercas de arame farpado do Muro de Berlim foram erguidas apenas 2 anos antes. E meses antes da primeira conferência, nossos predecessores se reuniram aqui em Munique pela primeira vez. A crise dos mísseis de Cuba havia levado o mundo à beira da destruição nuclear, mesmo enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava viva na memória de americanos e europeus. Nós nos vimos encarando o cano de uma nova catástrofe global, uma com potencial para um novo tipo de destruição, mais apocalíptica e definitiva do que qualquer coisa antes vista na história da humanidade. Naquele primeiro encontro, o comunismo soviético estava em ascensão. Milhares de anos de civilização ocidental estavam em jogo naquela época. A vitória estava longe de ser certa. Mas éramos movidos por um propósito comum. Estávamos unidos não apenas pelo que estávamos combatendo, estávamos unidos pelo que estávamos defendendo, e juntos, Europa e América prevaleceram e um continente foi reconstruído, nosso povo prosperou. Com o tempo, os blocos do leste e do oeste foram reunificados, uma civilização voltou a ser completa. Aquele muro infame que havia dividido esta nação em duas caiu, e com ele um império do mal, e o leste e o oeste tornaram-se um só novamente. Mas a euforia desse triunfo nos levou a uma perigosa ilusão de que havíamos chegado, entre aspas, ao fim da história. Todas as nações agora seriam democracias liberais. Que os laços formados apenas pelo comércio e pelos negócios agora substituiriam o conceito de nação, que a ordem global baseada em regras, um termo usado em excesso, agora substituiria o interesse nacional. E que agora viveríamos em um mundo sem fronteiras, onde todos se tornariam cidadãos do mundo. Essa foi uma ideia tola que ignorou tanto a natureza humana quanto as lições de mais de 5.000 anos de história humana registrada, e isso nos custou caro. Nessa ilusão, abraçamos uma visão dogmática de comércio livre e irrestrito, mesmo enquanto algumas nações protegiam suas economias e subsidiavam suas empresas para prejudicar sistematicamente as nossas, fechando nossas fábricas, levando à desindustrialização de grandes áreas das nossas sociedades, transferindo milhões de empregos das classes trabalhadora e média para o exterior e cedendo o controle de nossas cadeias de suprimentos críticas a adversários e rivais. Terceirizamos cada vez mais nossa soberania a instituições internacionais, enquanto muitos países investiram em grandes estados de bem-estar social em detrimento da própria defesa. Isso mesmo enquanto outros países investiram na mais rápida expansão militar de toda a história da humanidade. E usaram o poder militar para perseguir seus interesses. Para agradar a um culto climático, impusemos a nós mesmos políticas energéticas que estão empobrecendo nosso povo, enquanto nossos concorrentes exploram petróleo, carvão, gás natural e qualquer outra coisa. Não apenas para impulsionar suas economias, mas para usar como vantagem contra a nossa. E na busca por um mundo sem fronteiras, abrimos nossas portas para uma onda sem precedentes de migração em massa que ameaça a coesão de nossas sociedades, a continuidade de nossa cultura e o futuro do nosso povo. Cometemos esses erros juntos, e agora juntos devemos ao nosso povo encarar esses fatos e seguir em frente para reconstruir. Sob o presidente Trump, os Estados Unidos da América voltarão a assumir a tarefa de renovação e restauração. Impulsionados por uma visão de um futuro tão orgulhoso quanto soberano e tão vital quanto o passado da nossa civilização. E embora estejamos preparados, se necessário, para fazer isso sozinhos, nossa preferência e nossa esperança é fazer isso junto com vocês. Nossos amigos aqui na Europa, para os Estados Unidos e a Europa, nós pertencemos juntos. A América foi fundada há 250 anos, mas as raízes começaram aqui, neste continente, muito antes.
Os homens que colonizaram e construíram a nação onde nasci chegaram às nossas costas carregando as memórias, as tradições e a fé cristã de seus ancestrais como uma herança sagrada, um elo inquebrável entre o velho mundo e o novo. Nós fazemos parte de uma civilização, a civilização ocidental. Estamos ligados uns aos outros pelos laços mais profundos que as nações podem compartilhar, forjados por séculos de história em comum. Fé cristã, cultura, herança, língua, ancestralidade e os sacrifícios que nossos antepassados fizeram juntos pela civilização comum da qual nos tornamos herdeiros. E é por isso que nós, americanos, às vezes podemos parecer um pouco diretos e urgentes em nossos conselhos. É por isso que o presidente Trump exige seriedade e reciprocidade dos nossos amigos aqui na Europa. O motivo, meus amigos, é porque nos importamos profundamente com o seu futuro e com o nosso. E se às vezes discordamos, nossas discordâncias vêm do nosso profundo senso de preocupação com uma Europa a qual estamos ligados, não apenas economicamente, não apenas militarmente, estamos ligados espiritualmente e estamos ligados culturalmente. Queremos que a Europa seja forte, acreditamos que a Europa deve sobreviver, porque as duas grandes guerras do século passado servem para nós como um lembrete constante da história de que, no fim das contas, o nosso destino está e sempre estará entrelaçado ao de vocês. Porque nós sabemos que o destino da Europa nunca será irrelevante para a nossa própria segurança nacional. O que esta conferência trata, em grande parte, não é apenas uma série de questões técnicas. Quanto gastamos em defesa, ou onde, como a empregamos. Essas são perguntas importantes, sim, mas não são as fundamentais. A pergunta fundamental que devemos responder desde o início é: o que exatamente estamos defendendo? Porque exércitos não lutam por abstrações, exércitos lutam por um povo, exércitos lutam por uma nação, exércitos lutam por um modo de vida, e é isso que estamos defendendo. Uma grande civilização que tem todos os motivos para se orgulhar de sua história, confiar em seu futuro e busca sempre ser dona do seu próprio destino econômico e político. Foi aqui na Europa que nasceram as ideias que plantaram as sementes da liberdade que mudaram o mundo. Foi aqui na Europa que surgiu o mundo que deu ao mundo o Estado de Direito, as universidades e a Revolução Científica. Foi este continente que produziu o gênio de Mozart e Beethoven, de Dante e Shakespeare, de Michelangelo e Da Vinci, dos Beatles e dos Rolling Stones. E este é o lugar onde estão os tetos abobadados da Capela Sistina e as torres imponentes da grande Catedral de Colônia. Eles testemunham não apenas a grandeza do nosso passado ou a fé em Deus que inspirou essas maravilhas, mas também prenunciam as maravilhas que nos aguardam no nosso futuro. Mas só se formos firmes em nossa herança e orgulhosos dessa herança comum, poderemos juntos começar o trabalho de imaginar e moldar nosso futuro econômico e político. A desindustrialização não foi inevitável, foi uma escolha de política consciente, um empreendimento econômico de décadas que tirou de nossas nações sua riqueza, sua capacidade produtiva e sua independência. A perda da nossa soberania sobre as cadeias de suprimentos não veio de um comércio global próspero e saudável. Foi tolice, foi uma transformação tola, mas voluntária, da nossa economia que nos deixou dependentes dos outros para suprir nossas necessidades e perigosamente vulneráveis a crises. A migração em massa não foi e não é uma preocupação marginal de pouca importância. Foi e continua sendo uma crise que está transformando e desestabilizando sociedades em todo o Ocidente. Juntos, podemos reindustrializar nossas economias e recuperar a capacidade de defender nosso povo. Mas o trabalho dessa nova aliança não deve se concentrar apenas na cooperação militar e na recuperação das indústrias do passado. Também deve se concentrar em avançar juntos nossos interesses mútuos e novas fronteiras, liberando nossa engenhosidade, nossa criatividade e o espírito dinâmico para construir um novo século ocidental,
espaço comercial, viagens e inteligência artificial de ponta, automação industrial e manufatura flexível. Criar uma cadeia de suprimentos ocidental para minerais críticos que não seja vulnerável à extorsão de outras potências. E um esforço unificado para competir por participação de mercado nas economias do sul global. Juntos, não só podemos retomar o controle de nossas próprias indústrias e cadeias de suprimentos, como também podemos prosperar nas áreas que vão definir o século XXI, mas também precisamos retomar o controle de nossas fronteiras nacionais, controlando quem e quantas pessoas entram em nossos países. Isso não é uma expressão de xenofobia, não é ódio, é um ato fundamental de soberania nacional. E não fazer isso não é apenas uma abdicação de um dos nossos deveres mais básicos para com o nosso povo. É uma ameaça urgente ao tecido das nossas sociedades e à sobrevivência da nossa própria civilização. E, finalmente, não podemos mais colocar a chamada ordem global acima dos interesses vitais do nosso povo e das nossas nações. Não precisamos abandonar o sistema de cooperação internacional que criamos e não precisamos desmantelar as instituições globais da velha ordem que juntos construímos. Mas elas precisam ser reformadas, precisam ser reconstruídas. Por exemplo, as Nações Unidas ainda têm um potencial enorme para ser uma ferramenta para o bem no mundo, mas não podemos ignorar que hoje, nas questões mais urgentes diante de nós, ela não tem respostas e praticamente não desempenhou nenhum papel. Ela não conseguiu resolver a guerra em Gaza. Em vez disso, foi a liderança americana que libertou os cativos dos bárbaros e trouxe uma trégua frágil. Ela não solucionou a guerra na Ucrânia. Foi preciso liderança americana e parceria com vários países aqui para reunir os dois lados. Na busca por uma paz ainda elusiva, ela foi impotente para conter o programa nuclear dos clérigos xiitas radicais em Teherã. Isso exigiu 14 bombas lançadas com precisão por bombardeiros americanos B-2. Ela não conseguiu enfrentar a ameaça à nossa segurança de um ditador narco-terrorista na Venezuela. Foram as forças especiais americanas que capturaram esse fugitivo. Em um mundo perfeito, todos esses problemas e outros mais seriam resolvidos por diplomatas e resoluções firmes, mas nós não vivemos em um mundo perfeito. E não podemos continuar permitindo que aqueles que ameaçam nossos cidadãos de forma descarada e aberta e colocam em risco nossa estabilidade global se escondam atrás de abstrações do direito internacional, que eles mesmos rotineiramente violam. Esse é o caminho que o presidente Trump e os Estados Unidos escolheram trilhar. É o caminho que pedimos a vocês aqui na Europa para se juntarem a nós. É um caminho que já percorremos juntos antes e esperamos percorrer juntos novamente. Por 5 séculos, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente esteve em expansão. Seus missionários, seus peregrinos, seus soldados, seus exploradores. Saindo de suas costas para cruzar oceanos, colonizar novos continentes, construir vastos impérios, expandindo-se por todo o globo. Mas em 1945, pela primeira vez desde a Era de Colombo, estava se contraindo. A Europa estava em ruínas. Metade dela vivia atrás de uma cortina de ferro, e o resto parecia que logo seguiria o mesmo caminho. Os grandes impérios ocidentais haviam entrado em declínio terminal, acelerado por revoluções comunistas sem Deus e por levantes anticoloniais. Isso transformaria o mundo e espalharia a foice e o martelo vermelhos por vastas regiões do mapa nos anos seguintes. Diante desse cenário, então como agora, muitos passaram a acreditar que a era de domínio do Ocidente havia chegado ao fim e que o nosso futuro estava destinado a ser um eco fraco e tênue do nosso passado. Mas juntos, nossos antecessores reconheceram que o declínio era uma escolha e foi uma escolha que eles se recusaram a fazer. Isso é o que fizemos juntos uma vez antes, e é isso que o presidente Trump e os Estados Unidos querem fazer novamente, agora, junto com vocês. E é por isso que não queremos que nossos aliados sejam fracos, porque isso nos enfraquece. Queremos aliados que possam se defender para que nenhum adversário jamais seja tentado a testar nossa força coletiva. É por isso que não queremos que nossos aliados estejam acorrentados pela culpa e pela vergonha. Queremos aliados que tenham orgulho de sua cultura e de sua herança, que entendam que somos herdeiros da mesma grande e nobre civilização e que, junto conosco, estejam dispostos e aptos a defendê-la.
E é por isso que não queremos que os aliados racionalizem o status quo quebrado, em vez de encarar o que é necessário para consertá-lo. Pois nós, nos Estados Unidos, não temos interesse em sermos cuidadores educados e herdeiros do declínio gerenciado do Ocidente. Não buscamos nos separar, mas sim revitalizar uma velha amizade e renovar a maior civilização da história da humanidade. O que queremos é uma aliança revigorada que reconheça que o que tem afligido nossas sociedades não é apenas um conjunto de más políticas, mas um mal-estar de desesperança e complacência. A aliança que queremos é aquela que não fica paralisada pela inação causada pelo medo, medo das mudanças climáticas, medo da guerra, medo da tecnologia. Queremos uma aliança que avance com coragem para o futuro. E o único medo que temos é o medo da vergonha de não deixar nossas nações mais orgulhosas, mais fortes e mais prósperas para nossos filhos. Uma aliança pronta para defender nosso povo, salvaguardar nossos interesses e preservar a liberdade de ação que nos permite moldar nosso próprio destino. Não uma que exista para operar um estado de bem-estar social global e expiar os supostos pecados das gerações passadas. Uma aliança que não permite que seu poder seja terceirizado, limitado ou subordinado a sistemas além do seu controle. Uma que não depende de outros para as necessidades essenciais de sua vida nacional. E uma que não mantém a pretensão educada de que nosso modo de vida é apenas um entre muitos e que pede permissão antes de agir. E, acima de tudo, uma aliança baseada no reconhecimento de que nós, do Ocidente, herdamos juntos. O que herdamos juntos é algo único, distinto e insubstituível. Porque isso, afinal de contas, é a própria base do vínculo transatlântico. Agindo juntos dessa forma, não vamos apenas ajudar a recuperar uma política externa sensata, mas também restaurar em nós um senso claro de quem somos e nosso lugar no mundo. E ao fazer isso, irá repreender e deter as forças de apagamento civilizacional que hoje ameaçam tanto a América quanto a Europa. Portanto, em um momento em que as manchetes anunciam o fim da era transatlântica, que fique claro para todos que esse não é nosso objetivo nem nosso desejo. Porque para nós, americanos, nossa casa pode estar no hemisfério ocidental, mas sempre seremos filhos da Europa. Nossa história começou com um explorador italiano cuja aventura pelo desconhecido levou à descoberta de um novo mundo. Trouxe o cristianismo para as Américas e se tornou a lenda que definiu a imaginação da nossa nação pioneira. Nossas primeiras colônias foram construídas por colonizadores ingleses, a quem devemos não apenas o idioma que falamos, mas todo o nosso sistema político e jurídico. Nossas fronteiras foram moldadas pelos escoceses e irlandeses, aquele clã orgulhoso e resistente das colinas de Ulster, que nos deu Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt e Neil Armstrong. Nosso grande coração do meio-oeste foi construído por fazendeiros e artesãos alemães, que transformaram planícies vazias em uma potência agrícola global e, aliás, elevaram dramaticamente a qualidade da cerveja americana. Nossa expansão para o interior seguiu os passos dos comerciantes de peles e exploradores franceses, cujos nomes, aliás, ainda adornam as placas de rua e nomes de cidades por todo o Vale do Mississippi. Nossos cavalos, nossos ranchos, nossos rodeios, todo o romantismo do arquétipo do cowboy que se tornou sinônimo do oeste americano. Esses nasceram na Espanha, e nossa maior e mais icônica cidade se chamava Nova Amsterdã antes de ser chamada Nova York. E você sabe que no ano em que meu país foi fundado, Lorenzo e Catalina Giraldi viviam em Casal Monferrato, no reino de Piemonte, Sardenha, e José e Manuel Arena viviam em Sevilha, Espanha. Eu não sei o que, se é que sabiam de algo, eles sabiam sobre as 13 colônias que tinham conquistado sua independência do Império Britânico, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eles jamais poderiam imaginar que 250 anos depois, um de seus descendentes diretos estaria de volta aqui, hoje, neste continente, como o principal diplomata daquela jovem nação. E ainda assim, aqui sou lembrado pela minha própria história de que tanto nossas histórias quanto nossos destinos sempre estarão ligados.
Reconstruímos um continente devastado após 2 guerras mundiais devastadoras, quando nos vimos divididos mais uma vez pela cortina de ferro. O Ocidente Livre uniu forças com os corajosos dissidentes que lutavam contra a tirania no leste para derrotar o comunismo soviético. Lutamos uns contra os outros, depois nos reconciliamos, depois lutamos novamente, depois nos reconciliamos mais uma vez e sangramos e morremos lado a lado em campos de batalha de Kapiong a Kandahar. E estou aqui hoje para deixar claro que a América está traçando o caminho para um novo século de prosperidade. E que mais uma vez queremos fazer isso junto com vocês, nossos aliados queridos e nossos amigos mais antigos. Queremos fazer isso junto com vocês. Com uma Europa que se orgulha de sua herança e de sua história. Com uma Europa que tem o espírito de criação e liberdade. Que enviou navios para mares desconhecidos e deu origem à nossa civilização. Com uma Europa que tem os meios para se defender e a vontade de sobreviver. Devemos nos orgulhar do que conquistamos juntos no século passado, mas agora precisamos enfrentar e abraçar as oportunidades de um novo século, porque o ontem já passou, o futuro é inevitável. Nosso destino juntos nos espera. Obrigado.